Olá, pessoal. Vamos abordar então a parte teórica do tema autoestima. Bom, primeiro trazer um pouco dos conceitos, né? Nós temos que a autoestima, ela pode corresponder ao valor que a gente dá, né? A valoração intrínseca que o indivíduo faz de si mesmo em diferentes situações e eventos. Beleza? E ele faz isso a partir de um determinado conjunto de valores eleitos por ele como positivos ou negativos. O que isso quer dizer? É, os pensadores, né, falam para nós, os pesquisadores mostram que essa questão da autoestima, então, teoricamente, é o valor que a gente dá para as questões analisadas por nós mesmos, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o que eu valorizo de forma positiva ou negativa de determinada situação. Então, é fácil da gente compreender que a autoestima ela é muito subjetiva, ela vai variar de pessoa para pessoa, porque cada indivíduo ele vai valorizar determinadas posturas, determinadas situações de maneiras diferentes. Algo que é positivo para mim pode ser negativo para você, ou algo que é pouco importante para mim pode ser muito importante para você, e isso faz com que as percepções dessas situações da vida relacionadas a mim mesmo estejam valorizadas de maneira diferente. Então, a autoestima, ela é variável, né? Ela não é padronizada para as pessoas, obviamente. Da mesma forma como a autoestima é uma questão de valorização íntima, de visão de si mesmo, dos valores que você possui, ela também como nos diz Rosenberg, é uma relação, é uma visão de fora para dentro, que a gente vê dos outros para nós. Por exemplo, ele diz que o indivíduo conduz a sua vida no sentido de projetar em seus ideais o poder maior ou menor que ele atribui ao outro sobre si. Ou seja, o quanto a visão do outro tem valor sobre mim, sobre aquilo que eu acredito, sobre os meus ideais, o poder que o outro tem sobre mim. Então, a autoestima também está vinculada com o quanto eu percebo, ou quanto eu dou valor para a percepção do outro sobre mim, certo? Então, a gente tem essas duas linhas, né, que se complementam. Então, aquilo que eu percebo sobre mim, de acordo com os meus valores, com aquilo que eu aprendi, aquilo que eu considero positivo ou negativo, e também como eu vejo, como eu dou valor para como o outro me vê, o outro valoriza as minhas posturas, as minhas questões. Então, esse autor, Jackson, traz para nós, que é muito interessante, que a questão da autoestima, principalmente da baixa autoestima, que é uma tensão gerada quando há uma discordância, né, uma discrepância entre a imagem real. Então, o homem está aqui e a imagem real dele está projetada. Mas a imagem real dele não é a imagem que ele percebe na sua projeção. Então, a projeção dele é como se, ao olharmos para as situações, cada um de nós, a gente tivesse um óculos, né? Que vai distorcer essa imagem real que nós temos. E a imagem vai estar diferente. A imagem como eu vejo as coisas, ou eu me vejo, geralmente é diferente de como ela é de verdade. E, além disso, além da forma como eu me vejo, essa imagem projetada, também existe uma imagem idealizada para o meu corpo, para mim ou para determinada situação. Então, existem essas três questões: o que é real, o que é projetado e o que eu idealizo de ser o bom ou o ruim. E aí a interjeição dessas três maneiras de ver, maneiras de pensar, causa uma desorganização, causa uma desconfiguração daquilo que eu acredito ou daquilo que eu gostaria de ser. E aí, essas distorções podem gerar desorganizações mentais. E aí a gente cai na baixa autoestima. Eu passo a não gostar daquilo que eu projeto ou daquilo que eu idealizo em relação àquilo que eu realmente sou. Então, para a gente fechar essa questão da teoria, né, do que é a autoestima, a autoestima, então, ela é uma projeção das expectativas, certo? As minhas expectativas forem muito altas, geralmente eu posso ter uma baixa autoestima.
também se relaciona, né, com a aceitação de mim como eu sou, a aceitação de si, aceitar ou não aceitar a forma como eu sou, o jeito que eu sou, enfim. Tem a ver também com a valorização do outro, a valorização de si, a valorização do pensamento e a valorização do sentimento. Como eu valorizo meu pensamento, meu sentimento, como eu valorizo o outro ou como eu me valorizo. Então, a mistura desses, né, dessas valorizações é o que vai criar na minha mente aquilo que é o ideal e aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que é o real, né? Essas controvérsias. Se relaciona também, então, a autoestima na nossa vida, ela vai se relacionar com as nossas questões de saúde física, com as nossas questões de saúde mental, é inclusive um indicador de saúde mental, como nós vamos nos relacionar, né, como será a nossa vida social, como eu vou gostar ou não de mim mesmo, né, eu vou gostar de si. A qualidade da nossa vida também ela está relacionada à maneira como nós nos avaliamos, né, em relação a essa autocrítica, e também ao meu bem-estar. Tudo isso, né, essa nuvem de palavras, elas representam a importância que a autoestima tem na nossa vida. Várias pesquisas, né, dentro da medicina, dentro da psicologia, mostram para nós que e comprovam que a baixa autoestima é um preditor de transtornos mentais. Pessoas que têm baixa autoestima têm maior tendência em desenvolver transtornos mentais terceiros, né? Também são pessoas que normalmente são mais sozinhas, sentem mais solidão. Pessoas que têm baixa autoestima também têm menores níveis de felicidade, ou seja, maior nível de infelicidade. E também mostram que pessoas com baixa autoestima, as pesquisas mostram que têm baixas conquistas acadêmicas ou menores conquistas acadêmicas relacionadas a outras pessoas que demonstram maior nível de autoestima. Quer dizer, são fatores importantes para a gente, que modificam a nossa vida, para a gente prestar atenção e transformarmos, então, né, e buscarmos conquistar uma autoestima maior. Autores também falam que, e é claro para nós, que a autoestima ela não é uma situação, vamos dizer assim, nivelada na nossa vida. Nós temos altos e baixos, momentos onde a nossa autoestima está mais elevada e momentos onde a autoestima está mais reduzida. E isso é natural. E é importante a gente entender isso para a gente não é, taxar, né, a nossa personalidade, o nosso modo de ser como daquela maneira. Nós temos momentos de maior autoestima e momentos de baixa autoestima. Isso vai influenciar nas nossas condições sociais, de relacionamento e de autopercepção. Bom, vamos lá. O primeiro pesquisador, né, que começou a analisar a questão da autoestima foi o William James, lá no funcionalismo, lá no princípio da psicologia. E ele diz, né, que a partir de conceitos assimilados, né, principalmente durante a adolescência, então nós vamos assimilando conceitos da vida através do nosso desenvolvimento, desde a criança, desde o bebê, criança e principalmente na adolescência, nós vamos adquirindo, assimilando comportamentos, e esse indivíduo vai introjetar esses comportamentos que estão de acordo com aquilo que ele sente que ele pensa, aquilo que está legal para ele, né? Nós vamos introjetando aquilo no nosso modo de ser. E aquilo que não é legal, a gente descarta, aquilo que a gente não acredita é descartado. E nós vamos chegar na vida adulta, então, com os nossos próprios valores. Nós vamos ser, ou seja, moldados por esse ambiente. Por que é importante a gente entender isso? Porque a maneira como nós somos criados podem, né, podem ser causas da nossa baixa autoestima. Se você considera que você tem uma baixa autoestima, ou se você já foi, se você já fez um teste, ou se você foi diagnosticado com baixa autoestima, algumas das principais causas nós trouxemos aqui para a gente avaliar. Por exemplo, a superproteção. Uma mãe que super protege o seu filho, que tem dificuldade de deixar ele ter convivência com outras crianças, outras experiências, outros modos de ver a vida ou de lidar com situações. Essa mãe que não deixa essa criança agir sozinha, está sempre facilitando a sua vida, provavelmente, no seu desenvolvimento, essa criança e esse futuro adulto vão ter maiores tendências em demonstrar baixa autoestima. Por quê? Ele começa a associar que ele não é capaz de realizar determinadas ações sem que alguém mais bem preparado que ele esteja ali
fazendo a sua guarda, a sua proteção, fazendo aquilo por ele. Ele começa a introjetar essa situação e começa a acreditar inconscientemente de que ele é incapaz. E isso traz, como consequência, baixa autoestima. Uma outra questão importante, que a gente traz lá do comportamentalismo, né, que as críticas generalizadas, qualquer coisa que às vezes uma criança faz, ele está sendo criticado, aquilo não está bom, aquilo é insuficiente, a gente chama isso de controle aversivo, né? Isso vai causar uma resposta de inibição e de medo, de se expor a qualquer situação de exposição. Então, sempre quando essa criança vai tentar se expor, ela passa a ter um comportamento de fuga ou de esquiva, o que vai criando nela essa sensação de incapacidade, essa sensação de que ela não consegue, de qualquer coisa que ela faz não está errado, está incompleto, está ruim, por causa das críticas, né? O comportamento, o meio onde ela vive, vai moldando o seu comportamento dessa maneira. E aí a gente vai ter no futuro, então, um adulto com provável baixa autoestima. E o que as pesquisas também trazem, como dos principais meios, né, de desenvolver a baixa autoestima, ou de manter essa autoestima baixa, é através das mídias sociais, principalmente aqueles aplicativos ou aquelas plataformas onde a gente faz comparação. As pesquisas mostram que quanto maior a comparação entre a vida de uma pessoa e outra, menor a sua felicidade. Então, milhares de jovens, né, foram pesquisados, foram entrevistados e foram analisados, e foi percebido que quanto maior o uso da rede social, da mídia social e da comparação, fotos, meios de vida, menor o nível de felicidade desses jovens. E é lógico, né, pessoal? A gente sabe que a mídia social vai ser colocado ali vidas perfeitas, momentos só felizes, pessoas com só interações positivas, e a parte negativa da vida da pessoa nunca é exposta. Então, quando a pessoa está sempre se comparando com a mídia social e não com a realidade, ela tem a tendência em se colocar para baixo, a vida dela tem sempre dificuldades, e por que que a vida do outro não tem? Então, nós trouxemos aqui esses sinais, né, que é trazido para nós lá no Centro Legal de Vítimas da Mídia Social nos Estados Unidos. Então, eles trazem análises, sinais de crianças e adolescentes que já estão desenvolvendo a baixa autoestima. O que essas crianças vão mostrar? Vão trazer, primeiro, autodepreciação, mesmo quando elas estão brincando e elas começam a falar mal de si, eu não consigo, mesmo em tom de brincadeira, são sinais de alerta que essa criança pode ter, já está desenvolvendo uma autoestima baixa, né? Ignorar ou desconsiderar as suas próprias conquistas, crianças que não aceitam que elas são merecedoras de determinada conquista, quando elas colocam a culpa nelas mesmas, mesmo quando não tem alguma coisa errada, ou quando elas não são as responsáveis por algo de errado que aconteceu, a criança traz a culpa para ela. Falhar quando ela recebe um elogio, né? Ou ela não aceita um elogio, sentimento de ansiedade, depressão, vergonha, raiva e tristeza. Então, existem outros transtornos relacionados aqui também à baixa autoestima, e medo, né? O medo do fracasso, que chega a incapacitar essa criança. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de não conseguir. E aí ela começa a se privar das situações da vida, né? Enfim, das questões, né? Da escola, das brincadeiras e tal. E aí, além disso tudo, além de todas essas questões, que também aparecem no adolescente, aparecem também para o adolescente, né? Uma diminuição das notas escolares, instabilidade de humor, recusa em ajudar com as tarefas domésticas ou desafios propostos, o adolescente não quer, ele recusa, ele tem medo de se colocar em julgamento, né, ou se colocar a ser testado, e também ele desiste muito fácil de uma tarefa. Primeiro sinal de frustração ou de dificuldade, ele tem a tendência de desistir daquilo. Então, a gente percebe também que muitas dessas características são associadas também, às vezes, à depressão, né, ou às vezes à ansiedade. Então, nem sempre o que o adolescente tem vai ser depressão, nem sempre o que ele tem vai ser ansiedade. Às vezes podem ser sinais de baixa autoestima. E que, quando tratado ou quando ajudado, ele vai diminuir essas características
terciários aí que estão aparecendo. Não necessariamente ele está sofrendo de um transtorno depressivo ou alguma coisa assim. Bom, nós falamos bastante sobre a baixa autoestima, as dificuldades que traz, né, no convívio, no comportamento e de onde que veio. Mas também existe uma autoestima excessiva. Uma super autoestima também pode trazer alguns malefícios, algumas dificuldades, e a gente vai assistir um vídeo que vai tratar exatamente desse assunto. Vamos lá. Já uma autoestima mais positiva pode se relacionar com maiores níveis de felicidade, bem-estar, saúde física e mental. Mas quando a autoestima é positiva demais, ela pode estar ligada ao narcisismo, à prática de bullying, ao exibicionismo e à agressividade. O narcisismo é caracterizado principalmente por traços de personalidade como vaidade, egocentrismo e sentimento de grandiosidade ou superioridade. Quanto mais narcisistas, mais as pessoas esperam ser admiradas, elogiadas e paparicadas. Quando isso não ocorre, elas podem reagir de forma agressiva e manipuladora com os outros, o que muitas vezes as levam a problemas nas relações com amigos, familiares e parceiros românticos. Muitos cientistas diferenciam o narcisismo grandioso do vulnerável. O narcisismo grandioso tem a ver com pessoas que se acham explicitamente muito importantes, superiores aos outros, buscam se exibir e esperam ser tratadas de forma especial. Já o narcisismo vulnerável envolve pessoas egocêntricas, desconfiadas dos outros, retraídas, sensíveis a críticas e que demonstram muita fragilidade e sofrimento em decorrência disso. Embora ainda existam poucas evidências sobre isso, tanto os genes quanto o modo como os pais tratam as suas crianças podem estimular o narcisismo. Por exemplo, crianças que recebem elogios, independentemente do que elas façam, podem passar a esperar sempre elogios assim, não só dos pais e professores, por exemplo, mas de todo mundo, e reagir mal quando os elogios não vierem. Em níveis extremos, o narcisismo pode atingir a forma do transtorno de personalidade narcisista. Essa condição envolve principalmente a sensação de grandiosidade, a necessidade de admiração e uma falta de empatia. Além disso, a pessoa pode achar que merece ser tratada de forma muito especial e pode agir de forma exploradora em relacionamentos. Geralmente, ela se desenvolve no início da fase adulta e se manifesta em diferentes áreas da vida da pessoa, prejudicando consideravelmente a sua vida. A psicoterapia pode beneficiar pessoas vivendo essa condição, mas pode ser difícil para uma pessoa narcisista perceber suas dificuldades e querer ajuda psicológica. Bom, então tá aí, né? A super autoestima, a autoestima muito elevada, ela pode então gerar transtornos secundários, né? Como, por exemplo, transtorno narcisismo. Bom, por que que nós devemos então nos preocupar com a autoestima? Acho que ficou claro até agora, né? Algumas pesquisas e autores mostram que, além de estudos nós falamos, ter uma autoestima elevada nos faz mais livres, né, de tensões, frustrações e intranquilidades, ou seja, nos traz mais felicidade, uma vida mais leve, né, com maior bem-estar, nos deixa capazes de progredir mais, de desenvolvermos a nossa vida, seja profissional, seja educacional. Nós vamos ter a tendência a gostar mais dos outros e a sermos mais afetuosos com os outros. Então, a questão de cultivar uma boa autoestima, ela não é só para nós, não é só para termos uma visão de nós melhor, mas também para termos melhores relacionamentos com as pessoas, né, melhores questões sociais, cuidar de aspectos que consideramos mais positivos em nós e mesmo em nós mesmos e também nos outros. Quando nós temos maior autoestima, nós temos a tendência de cuidar melhor daquilo que nos é positivo, tá? Então vamos cuidar aí da nossa autoestima. Como então fazer isso, né? Como é que nós vamos melhorar? Como é que a gente pode melhorar a nossa autoestima? Eu sei que eu tenho autoestima baixa. O que que eu posso fazer? Primeira coisa que a psicologia e a ciência nos traz é que nós podemos visitar o nosso passado, certo? Buscar através de terapia o que que eu aprendi, o que que me foi ensinado pela minha família, pela minha cultura, quem eu sou, né? Como eu fui moldado. E essas coisas que me foram ensinadas, será que elas são realmente úteis para mim? O que que é útil? E aquilo que é útil, onde que é útil? E aí eu vou começar a determinar que algumas questões que eu aprendi, que a gente chama de paradigma,
né? Paradigma é aquilo que a gente acredita que é daquele jeito e a gente tem dificuldade de ver de outra maneira. Então, é importante que a gente quebre paradigmas, por isso que está essa bola de demolição aí na imagem, né? É importante a gente entender aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente acredita, e questionar. Será que isso realmente é útil? Será que isso realmente está certo? E aí quebrarmos paradigmas. O que é descartável? O que pode ser, então, é, reformulado na minha maneira de pensar e de agir? Dessa maneira, eu começo a acessar questões que me fazem mal, ou que não são necessariamente positivas, e que eu posso ressignificar, e eu posso transformar. Será que eu realmente preciso ser perfeito? Será que realmente eu não posso errar? E aí a gente vai melhorando essa autoavaliação, esse autoquestionamento. E a gente melhora, assim, a nossa forma de ver a nós mesmos, aumentando a nossa autoestima. Uma outra questão muito importante é sobre a vulnerabilidade, que está muito em voga aí nos estudos da psicologia. A permissão de você mostrar a sua vulnerabilidade, de aceitar que você não é perfeito. E aí nós trouxemos aqui 4 mitos da vulnerabilidade que nós tiramos, né, a do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela fala o seguinte para nós: o primeiro dos mitos é que a vulnerabilidade é uma fraqueza, e não é, muito pelo contrário. Se mostrar vulnerável é se permitir ser mais forte. E ela traz em uma frase que, longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da vulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Então, está mostrando o seguinte: quando você se coloca forte em alguma situação, mesmo não sendo, você tira a oportunidade de se fortalecer de verdade. Entendeu? A invulnerabilidade, quer dizer, não se portar vulnerável, é um desencorajamento para nos fortalecer de forma genuína, tá? Nos estudos de décadas aí que ela fez, ela percebeu isso. Também que a vulnerabilidade não é comigo. Isso é um mito. Todos nós temos momentos vulneráveis e nós precisamos desses momentos vulneráveis. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Eu sei que eu sou assim. Se eu não me aceito dessa maneira e tento agir de forma oposta a isso, não me deixando ser vulnerável, não demonstrando os meus sentimentos ou as minhas fraquezas, eu passo a tomar atitudes que são contrárias a quem eu sou de verdade. Isso me traz tristeza, isso me traz negativismo, isso diminui a minha autoestima, porque eu não sou daquela forma. Eu estou sendo falso comigo mesmo. E não sendo real, eu trago questionamentos negativos. Terceiro mito: a vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. E não é verdade. Eu permitir que a minha vulnerabilidade apareça significa, dentro de um grupo, dentro de um ciclo de confiança, eu permitir que isso aconteça em determinadas questões, não na minha vida toda. Não em relação a todas as questões da minha vida. A vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e as nossas experiências com pessoas que conquistam o direito de conhecê-los. Então, quando eu estou num grupo confiável, onde eu me sinto confortável, é interessante que eu possa expor as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, porque, na verdade, ao expô-las, eu passo a me conhecer mais e eu consigo me fortalecer com essa exposição. E, por último, eu me garanto sozinho. Nós precisamos de ajuda, né? Muitas áreas da psicologia estudam a importância da convivência social. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e que não nos julguem. Então é importante também nos blindarmos, nos cercarmos de pessoas que nos aceitam da maneira como nós somos. Então, trabalhar essas vulnerabilidades nos fortalece no sentido de que está tudo bem ser imperfeito, que está tudo bem ter questões a serem melhoradas e que eu sou amado dessa maneira. E isso fortalece a maneira como eu sou de verdade. Me cercar desse tipo de questão, desse tipo de pessoas, me ajuda a ser uma pessoa mais confiante, portanto, com maior autoestima. Vamos perceber que tudo isso que a gente está trazendo são questões ativas. Trabalhar a autoestima não é simplesmente meditar e confiar que eu vou ser melhor. Não, são ações concretas.
é eu fazer a terapia, buscar o meu passado, descobrir quem eu sou e quem eu não preciso ser, é eu transformar a forma como eu atuo dentro da vulnerabilidade, quer dizer, é agir, eu preciso fazer alguma coisa ativamente para que eu possa trabalhar essa questão da autoestima. Para a gente finalizar essa parte, a autora traz para nós que saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer, dói. Isso é decepcionante e talvez até devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são valores que me controlam. O meu valor é a coragem, e eu fui corajoso. Mesmo eu tendo conseguido ou não, eu tentei, eu me expus, eu fui atrás, né? E eu não me envergonho disso. Então, muito legal essa visão. E por último, né? A última questão que nós vamos trazer que a neuropsicologia estuda é a questão de valorizar as nossas habilidades. Quer dizer, descobrir aquilo que eu gosto, descobrir aquilo que eu tenho vontade e me esforçar para aprender aquilo, me esforçar para dominar aquele conteúdo, dominar aquele instrumento musical, dominar aquela técnica, seja lá o que for que eu queira fazer. E aí os autores trazem para nós, né? Quer dizer, a lot about a little e a little about a lot. O que isso quer dizer? Que a gente saber muito sobre uma coisa, né? Eu gosto de alguma coisa, então eu vou me especializar naquilo, eu vou estudar bastante, eu vou ser conhecedor daquilo, eu vou ser talvez uma das melhores pessoas que eu conheço naquele assunto. E nós temos condição disso. Escolher alguma coisa que eu gosto ou que eu me interesso e me informar sobre aquilo. Quer dizer, um processo ativo de dominar a nossa baixa autoestima, né? E conhecer sobre aquilo. E também passar a conhecer um pouquinho de um monte de coisas. Estudar sobre as coisas, ter curiosidade. Quando a gente passa a conhecer mais sobre as coisas, nós passamos também a valorizar a nós mesmos, o nosso conhecimento, a ter mais conversa dentro de uma roda de amigos, a ter assuntos. Esse tipo de atitude ajuda a melhorarmos também a nossa autoestima. E aí, para comprovar isso, nós trouxemos um depoimento de um rapaz que, através da valorização da música, ele conseguiu transformar como ele enxerga a si mesmo e conseguiu melhorar muito a sua autoestima. E aqui a gente pode ver ele cantando também um pouquinho. Bom, pessoal, aqui então está as referências, né, a bibliografia de todos os materiais que nós pesquisamos e nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida relacionada a esse assunto. Um abraço a todos.